LER-DORTS são siglas, né, que significam lesões por esforços repetitivos, que é uma sigla que era utilizada mais antigamente, e atualmente a gente está com uma sigla que é a DORT, que significa doença osteomiarticular relacionada ao trabalho. Na verdade, as DORTs são aquelas doenças que são causadas no nosso aparelho locomotor, que tem algum tipo de relação com o trabalho, com a atividade laboral do indivíduo. Os sintomas da LER-DORT são sintomas relacionados ao aparelho locomotor. Então, são sintomas de dor muscular, né? Algumas vezes tem o edema, tem um processo inflamatório quando está numa fase mais agudizada. Muitas vezes essa dor ela acompanha o indivíduo por muitos e muitos e muitos anos, porque a lesão ela vai acontecendo, né, paulatinamente, e muitas vezes o indivíduo só vai tomar pé dessa dor quando ela traz a incapacidade funcional, ou seja, quando o indivíduo começa a não conseguir mais executar aquela atividade que ele executa por conta dessa dor que se instalou junto com o processo de lesão. E os indivíduos que estão mais susceptíveis a as doenças ocupacionais são aqueles que exercem aquele movimento por muito tempo, um movimento repetitivo, sem os tempos de pausa que são orientados, né? O certo seria cada 50 minutos de trabalho, a gente parar uns 10 minutos, para poder dar uma alongada, fazer uma caminhada. Então, esses indivíduos que mantêm uma atividade por muito tempo, sem essas pausas, eles estão mais propícios a desenvolver as LER-DORTs. As LER-DORTs, elas podem gerar incapacidade funcional. No momento em que o indivíduo executava aquela atividade, né, com mais habilidade, de repente ele começa a apresentar dor, ele começa a apresentar dificuldade de mover aquele segmento, e isso vai trazer um impacto na sua funcionalidade. Consequentemente, ele vai ter uma dificuldade de executar a sua atividade laboral. Então, a LER-DORT ela pode evoluir sim para uma incapacidade funcional, se não diagnosticada, se não prevenida ou se não tratada em tempo hábil. Como é que a gente começa a identificar que a LER-DORT está se instalando nesse trabalhador? Normalmente, ele vai começar a sentir dores, né, incômodos no lugar. E essas dores, muitas vezes, ele vai tomar um analgésico e deixa para lá. Mas ali já começou a se instalar um processo de lesão, microlesões, que com as repetições nunca vai ter uma cicatrização adequada. E que vai terminar culminando, né, numa lesão muito maior que a gente vai diagnosticar, né, como uma tendinite, como uma lombalgia, enfim, as patologias que normalmente estão relacionadas às doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Os tratamentos mais utilizados hoje para tratamento das lesões por esforço repetitivo, ou as doenças osteomiarticulares relacionadas ao trabalho, o melhor tratamento é a prevenção. Mas no caso do aparecimento, né, dos sintomas, dos primeiros sintomas, o melhor seria já começar a tratar com o aparecimento dos primeiros sintomas. Se existe cura, cada caso é um caso. A gente não pode fechar um diagnóstico e dizer assim, olha, você nunca mais vai melhorar. Olha, você tem cura garantida. Porque cada indivíduo ele tem que ser co-participante do tratamento. Então não adianta só o profissional da saúde estar destinando a sua proposta terapêutica e o indivíduo não está fazendo a parte dele. Então qual seria então a parte dele, a contrapartida? Realmente é essa de tentar se organizar naquele ambiente de trabalho, né? Se ele tem uma função, uma atividade que ele está fazendo de forma errada e está repetindo várias vezes, isso aí está sendo a causa. Se ele não começa a rever como isso deverá ser feito, não adianta nada ele ir para a fisioterapia, fazer as 10 sessões, porque a causa, a gente vai estar só tratando os sintomas, que são as dores, né, o processo inflamatório agudo, mas a causa, que é
o movimento repetitivo e muitas vezes de forma incorreta, ou as posturas mantidas por muito tempo, sem as pausas adequadas, ele está ainda mantendo. O afastamento do trabalho, ele deve acontecer no momento em que o indivíduo não consegue realizar aquelas suas atividades funcionais de forma adequada, porque a manutenção, a insistência naquele ato pode trazer muito mais danos à capacidade funcional. Então, é uma questão que deve envolver, né, uma orientação médica, uma orientação do fisioterapeuta que está assistindo esse indivíduo, né, para que juntos eles acordem que o momento certo de parar aquela atividade para poder se tratar, para poder se reabilitar e voltar novamente, né, para suas atividades laborais. Algumas doenças relacionadas ao trabalho, elas podem trazer uma alteração funcional importante, e que esse indivíduo, quando retorna para o trabalho, ele é orientado a não voltar mais para aquela atividade que ele exercia. Isso com o objetivo de tanto proteger a empresa, porque o indivíduo vai voltar a ter novamente, né, é até redundante, mas volta novamente a apresentar os sinais da lesão relacionada ao trabalho, porque ele vai estar voltando para o mecanismo da lesão, e vai ser ruim para o indivíduo, porque ele vai voltar a se machucar, a manter a sua lesão perpetuada por muito tempo. Então, o ideal é que quando a equipe, né, multidisciplinar da saúde, que está acompanhando esse indivíduo, observa que aquela atividade que ele exercia, aquela atividade laboral, ela já não é mais saudável para aquele funcionário, a gente faz a orientação de que dentro da própria empresa se encontre uma outra atividade que ele possa exercer, né, mas que não traga prejuízo à sua saúde.